Carreira e estou aqui no canal História Recontada para deixar uma mensagem para vocês hoje. Para quem está me assistindo de dia, um bom dia. Para quem está me assistindo à noite, uma boa noite. E quem está assistindo à tarde, uma boa tarde. Né? Vamos deixar o bom dia para tarde também, o dia inteiro. Então, galera, hoje eu tenho aqui algumas leituras para fazer para vocês. Eu vou deixar uma em especial e após isso a gente vai discutindo e decorrendo outras situações, ok? Se você gostar da história, se você gostar do tema, da geral, da página, do Facebook, que nós temos também História Recontada, ou aqui do canal do YouTube, você pode deixar o seu like, pode compartilhar, pode curtir a página, pode também se inscrever, que você estará me ajudando muito, galera. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Rio Paraná, um conto. Nasci à beira de um rio. Imaginem que rio teimoso. Muitas vezes ele se enchia, estufava o peito e corria com os ribeirinhos, deixando-os à mercê da sorte. Mas isso não significava morte, uma vez que depois que se acalmava, recebia os mesmos de volta e enchia seus celeiros, até que se fartassem e passassem a dividir ou vender talvez o que ele lhes proporcionava nas ilhas ou de seu leito caudaloso. Era majestoso, imponente e ai de quem o desafiasse. Mas também sabia ser gracioso e generoso ao oferecer as suas margens aos que dele se aproximavam. Praias de deleite sem igual serpenteavam em vários locais de suas margens, com águas calmas e rasas por onde o povo se banhava, se refrescava, namorava e ali passavam o dia. Maiormente aos finais de semana ficara formoso. Como eu disse, ficara famoso a ponto de atrair as beldades femininas para que as suas margens desfilassem em busca de um lugar, de um espaço. Ora pudera, só poderia assim ser, pois sua majestade cada vez mais famoso ficava. Até misturismo se articulava em suas margens verdejantes, em especial no saudoso Figueiral. Lembro-me certa feita de alguns episódios entre nós dois. Eu ainda menino, sabe, daqueles que achava que tudo pode, tudo consegue? Pois bem, resolvi desafiá-lo e passar sobre ele de peito aberto a nadar e farrear. Quase me engole. Oh, danado! Foi assim que aprendi a respeitá-lo. Mas com o tempo, é o senhor do tempo, e às vezes deixa que o homem construa armadilhas, tentaram prendê-lo por acharem que dele, preso, pudessem usufruir de sua força descomunal. Aos poucos foram chegando homens e máquinas, num movimento constante planejando dominá-lo. Ele permanecia passivo, como se aquele movimento todo fosse para prestigiá-lo, tanto que continuava a oferecer-se a todos. Começou o alvoroço na cidade, liderado por aqueles que o defendiam como um ser intocável e outros que diziam ser ele, o rio, a maior riqueza regional. A briga foi feia. Venceu o ouro sem brilho. Assim, naquela profusão de máquinas e homens às suas margens e até em seu leito começaram as manobras de tentativa de domínio. A ganância pelo ouro sem brilho foi tanta que prenderam. Mesmo assim, ele teimava em estufar o peito e devastar, como que enfurecido, tudo que se encontrava às suas margens. Animais, madeiras e casas foram por água abaixo, inclusive as ilhas e ilhotas. E ainda havia gente que dizia que aquilo se chamava desenvolvimento.
Suas majestosas figueiras centenárias que se enfileiravam em suas margens, em especial no antigo figueiral, começaram a se afogar a ponto de tentarem salvá-las, transferindo-as para locais mais altos. Tal a fúria de suas águas que se avolumavam, parecia estar enfurecido, que tentava afogar-se em si mesmo. Muitas bandeiras em defesa dele foram erguidas, gritos estridentes nas ruas, nas mídias, pediam sua libertação. Qual nada, ninguém ouvia, pois os agressores eram de forma e não o conhecia, já que nunca se sentiram beijados por ele, como nós, os ribeirinhos do rio, só viam ouro reluzentes. Ao ver o resultado da façanha do povo do ouro, que festejava a dominação da natureza daquele rio, percebi que não havia conseguido fazer muito, pois ele, o rio, engordara, ficara ainda mais majestoso e poderoso, pois suas águas represadas se estendiam margens afora. Quiseram presenteá-lo com novas espécies de peixes, já que os seus filhos naturais estavam agonizantes pela falta de oxigênio devido à putrefação da flora que se encontrava submersa. Parece que ele gostou dos novos filhos, pois os cria até hoje como adotivos. Certa feita, ao visitá-lo águas abaixo, querendo ver as barreiras que o detinham, visualizei então muitas bocas ou olhos abertos para que ele vomitasse ou derramasse suas águas, como se as lágrimas fossem pelo desfavor que lhe prestavam, tentando prendê-lo. Diziam os idealizadores que ele era tão forte que estava retirando dele forças para iluminar cidades, inclusive a minha, penso eu, que, embora com luzes mais fortes, se tornara opaca aos seus olhos, por sentir seu amigão preso. Hoje, ao visitá-lo, já que fugi para longe por razões que não sei muito bem explicar, eu o vejo calmo, mas intransigente, como quem diz: abusem de minha bondade. Em algumas de minhas idas à minha terrinha, sempre o visito e sento às suas margens observando sua majestade. Tento puxar um papo amigo, ao que ele responde com suas ondas: estou aqui, sempre aqui. E você? Por onde anda, menino? E seus amigos? Citando nomes e mais nomes de A a Z, falando de cada um, dentre eles o Batatinha, o Lino Cozinheiro, os capitães marinheiros de navio Epitácio Pessoa, os pilotos dos rebocos, citando também as chatas que transportavam riquezas, os trens com seus apitos e os que aportavam nos cais para recolher e levar embora as riquezas que por seu leito passavam. Por onde andam? Por onde andam? Perguntou, meio ansioso. Por onde andam os pescadores de final de semana que não esvaziavam tanto minha barriga, já que pescavam somente para encher as deles? Tentei explicar, mas me parece que ele não entendeu ou não quis ouvir, pois não parava de resmungar. Splash, 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 sha, sha, sha. Num contínuo choque de suas águas com suas margens, não parava de falar. Está mais velho, bem gordo, e se é que pode dizer isto de um rio, e suas margens se distanciaram tanto que fica difícil visualizar a sua outra margem, já em terras do Mato Grosso do Sul, uma vez que ele serve de delimitação de estado. Mas, assim mesmo, senti que me cobrava por demorar em ir vê-lo e relembrar com ele o tempo em que eu plainava qual folha seca sobre suas águas, quando com ele brincava, pois me ensinara a flutuar, a nadar. Ele disse sentir-se saudoso, e eu também, é claro.
e pela conversa olho no olho, vez em quando eu deixava deslizar do coração algumas gotas salgadas de água que saíam pelos meus olhos, já que um pouco mais turvos com suas águas de hoje, para tentar dizer a ele, com gosto do sal de minhas lágrimas, que os rios sempre correm para o mar e que ele hoje é semelhante ao mar e que eu sempre estarei voltando para vê-lo, pois ele é o rio-mar Paraná, nome de origem tupi-guarani. Paraná, que significa semelhante ao mar. Hoje ele ainda é majestoso e gracioso, embora esteja deformado pelas ações do homem teimoso que só pensa em progresso. Praias que foram preparadas de forma meio artificial em suas margens, onde encontramos a prainha ou pier. O novo Parque Figueiral Rio Acima, local onde algumas das antigas figueiras majestosas foram replantadas sem muito sucesso, já que muitas aparentaram não ter conseguido sobreviver e que assim simplesmente lutam para não perecer. Mesmo assim, suas várias praias e seu leito continuam livres para o lazer, a pesca, a extração de areia e observações de suas majestosas natureza, onde pássaros ribeirinhos o sobrevoam em busca de alimentos. Sinto saudades dele, de minha terrinha, dos amigos que por lá ficaram, ou daqueles que foram para longe, e de outros que já não fazem parte desse nosso mundo material. Sei que saudades não se medem, mas por me sentir saudoso, eu não meço esforços para estar por lá. Quem porventura não acreditar que ele ainda chora, por parecer ali em nossa terrinha ainda muito valente e altaneiro, desça acompanhado o seu trajeto e, com um olhar mais inciso, observe nas barragens em seu leito os olhos ou boca que vertem lágrimas, que talvez sem querer prestam um favor a muitos, gerando energia em hidrelétricas que teimaram em inserir nele sem que o mesmo pedisse ou autorizasse. Até mais, meu velho Paraná. E a partir de 2001 eu comecei a escrever algumas coisas, fazer os rabiscos e depois então isso foi se juntando e à medida que os poemas foram surgindo, eu então decidi publicar. E na verdade esse livro era um sonho antigo e que de repente ele se tornou uma realidade em 2017. Então demorou bastante para que eu criasse coragem para colocar a público, porque este livro, na realidade, ele diz muito de mim, diz muito de minha infância, de minha juventude e até, por que não dizer, da melhor idade. Assim, a maioria dos poemas e contos são retratados de uma forma simples, direta. Algumas partes, naturalmente, são ficções, mas que não deixam de ser sonhos. Então, ele permeia vários momentos de minha vida, vários momentos da sociedade. Então, eu coloco aqui um pouco dessa minha história, em especial retratando um dos poemas, né, que você sugeriu, e aliás também eu sugeri. Então foi uma juntada de ideias, e um desses poemas é sobre o rio Paraná. Aliás, um poema não, um conto, né, sobre o rio Paraná,
em que eu retrato ali a minha infância, a minha juventude e até essa minha melhor idade. Assim sendo, neste livro e neste conto, Rio Paraná, eu retrato muitas coisas que aconteceram, com a instalação de 2 usinas logo abaixo da cidade de Presidente Epitácio, onde fez com que o rio perdesse o seu perfil de vida completa e se tornasse um lago que tornou-se atração turística, mas que de certa forma fez com que perdêssemos muito daquilo que nós tínhamos também como turismo, uma base da história de Presidente Epitácio às margens do rio Paraná. Então, neste poema eu relembro muito dos meus amigos, das minhas façanhas no rio. Eu relembro que também alguns desses amigos já se foram. Então, eu relato neste poema, ou melhor, neste conto, e nos poemas, muitas vivências, muitas coisas verdadeiras que fizeram com que eu começasse a juntar histórias e as retratasse em forma de poemas e contos, para que isso se tornasse, de certa forma, eternizado. Eu reconheço que ainda estou dando os primeiros passos, né? Porque não sou da área de literatura, sou um professor, mas de outras áreas, mas que colocou ali com o coração os sonhos, as realidades vividas e um pouco do futuro em forma de expectativas. Então todos os poemas, os contos e as ideias foram retratadas de forma a mostrar um pouco da realidade que eu vivi, que eu senti e que sinto. Porque a cada vez que eu releio o meu livro, eu sinto uma diferença emocional, porque todas as vezes que eu leio eu me emociono, porque eles retratam, de certa forma, vários períodos de minha vida, onde houve perdas, onde houve ganhos, esperanças, onde houve também a necessidade de realizar esse sonho e deixar algo para a eternidade. Então foi escrito com muito amor, com muito carinho, com discernimento, onde eu retrato várias coisas da vida, várias fases da vida, e algumas ficções que não deixam de ser futuristas, porque eu creio que todo poeta fala com o coração e não só com a mente. Então fica aqui o meu abraço a todos os leitores e aqueles que irão visualizar as suas histórias recontadas. Um abraço a todos. Fica aí um desejo de bênçãos à humanidade, que passa por momentos difíceis atualmente, mas que nós temos um Deus que está olhando por nós.